Na noite da última quarta-feira, Espumoso foi tomada por uma tempestade implacável que resultou em uma série de alagamentos em toda a cidade. O município, atravessado pelo rio Tigreiro, que desemboca no rio Jacuí, foi duramente atingido com as águas invadindo ruas e causando estragos para todos os moradores. Os primeiros sinais de inundação emergiram por volta das 18 horas, quando as ruas Pedro Bambini e Presidente Vargas foram engolidas pelas águas do arroio Tigreiro, provocando uma inundação em larga escala. Da mesma forma, a Avenida Fernando Ferrari também foi submersa, obrigando os residentes a evacuar algumas casas próximas às margens do arroio. Para enfrentar a situação, a prefeitura mobilizou uma retroescavadeira para desobstruir a ponte sobre o arroio Tigreiro na rua Presidente Vargas, removendo detritos e entulhos que estavam obstruindo o fluxo das águas. Além disso, várias outras ruas da cidade também foram afetadas pelos alagamentos. Nesta quinta-feira, o rio Jacuí atingiu o maior nível de transbordamento já registrado na história do município, gerando apreensão entre os moradores que vivem nas proximidades de suas margens. Bairros como Santa Júlia, União, Centro, São Valentim e Martini já sofreram com grandes inundações. Há também uma grande preocupação com o possível impacto das águas no bairro Paraíso. Durante a madrugada da última quinta-feira, uma casa foi arrastada pelas águas. Na última quinta-feira, durante a parte da manhã, a ponte sobre o rio Jacuí, que separa os municípios de Espumoso e Tapera, foi bloqueada devido a uma rachadura que foi notificada ao DAER. Na parte da tarde, a ponte teve a sua trafegabilidade liberada, porém, durante a manhã desta sexta-feira, a ponte foi novamente bloqueada. E segundo a Defesa Civil Municipal, não há previsão de liberação da ponte. Antes, uma equipe do DAER de engenheiros deve vir até o local para fazer a averiguação, a constatação e assim definir se a ponte será liberada ou não. E nós estamos neste momento aqui na cidade de Espumoso, bem na divisa entre os municípios de Tapera, que fica aqui à minha direita, e Espumoso, que fica aqui à minha esquerda. Estamos sobre a ponte do rio Jacuí, ponte essa que nesse momento se encontra interditada pelo DAER. Temos aqui um caminhão que faz o fechamento justamente desta ponte, e também alguns cavaletes e cones que foram deixados aqui no local. Não há presença da Polícia Rodoviária Estadual, como a gente observa nesse momento, como aconteceu ontem, após justamente o fechamento aqui da rodovia. Aqui nós estamos na RS 332, bem no centro, então, onde temos a divisa com o município de Tapera e Espumoso. A ponte teria sido fechada, teria sido embargada aqui pelo DAER, justamente porque foi encontrado algumas rachaduras na ponte. Essa é a informação que nos passaram no dia de ontem, então, quinta-feira, foram feitas algumas fotos, encaminhadas essas fotos ao DAER, que entendeu por bem, então, fechar justamente essa ponte para os veículos pesados e leves. No dia de hoje, novamente, então, ontem à tardezinha, na parte da noite, a ponte foi aberta, a trafegabilidade dela, e novamente foi fechada nesta sexta-feira. E o que a gente acompanha nesse momento é a grande vazão das águas do rio Jacuí, o rio que vem justamente nessa direção e passa seguindo então, levando todas as águas do rio Jacuí aqui para caminhos abaixo que vão até o Baixo Jacuí, como a gente tem as informações por parte da Defesa Civil. Um momento de bastante periculosidade aqui no município de Espumoso, visto que o amanhecer da quarta para quinta-feira tivemos muitas inundações aqui no município de Espumoso, inclusive no amanhecer entre quinta e sexta-feira tivemos uma casa que acabou sendo, de certa forma, levada pelas águas do rio Jacuí. E a gente vai acompanhando, fazendo aqui o acompanhamento na tarde desta sexta-feira. Chove novamente nesse momento, havia dado uma pausa, tivemos aqui uma pausa de cerca de 8 horas sem chuva, apenas com uma leve neblina, e neste momento volta a garoar no município de Espumoso, causando bastante apreensão pelos moradores. Defesa Civil Municipal nas ruas, cuidando e monitorando essa situação, assim como as forças de segurança pública que também fazem esse acompanhamento. E a gente vai dar uma circulada aqui pela cidade, mostrando para vocês justamente a força da natureza e a preocupação que os moradores estão tendo neste exato momento.
Aqui nós estamos na rua Barão do Rio Branco, onde as águas do rio Jacuí já acabaram subindo e atingindo algumas casas, algumas moradias, como a gente consegue acompanhar aqui nas imagens. Não é possível saber se ainda tem moradores aqui residindo nessas moradias, mas a informação, não é possível que eu falo, porque não tem como, obviamente, a gente ir bater nas casas pela questão da água e pelo risco que a gente acaba correndo em relação à profundidade, né? Cerca aqui de 30 metros da frente, a água já acaba atingindo em torno aqui da cintura de um adulto. Então a gente deduz que não há moradores residindo mais nessas localidades, mas a informação que a gente também obtém é que ainda tem pessoas que se recusam a deixar suas moradias e ir justamente para abrigos disponibilizados pela Prefeitura Municipal. A gente segue acompanhando, aqui nesse momento estamos na rua Barão do Rio Branco, onde o que a gente consegue constatar é justamente isso, águas que invadiam nas casas, e aqui nós temos várias casas na parte de trás, onde justamente as águas entraram dentro das moradias, as águas do rio Jacuí. Lembrando que ano passado, setembro do ano passado, também tivemos uma calamidade dessa proporção, justamente quando um ciclone extratropical acabou passando pelo estado do Rio Grande do Sul. Porém, para se ter uma ideia, nesse local onde a gente está, a água acabou chegando lá naquele poste, não chegou a avançar tanto quanto estamos neste momento. Aqui onde eu estou, a água já chega aos meus pés, então o internauta consegue ter uma ideia da dimensão da força do rio. Nós estamos, ouvinte, cerca aqui de 100 a 150 metros do rio, e as águas acabam então chegando até onde estamos. Agora a gente vai dar um pulo no pórtico da Nossa Senhora dos Navegantes, onde é um local que toda vez que temos essas fortes chuvas na região acaba sofrendo muito com as águas. A gente vai fazendo esse giro aqui pela cidade de Espumoso. Aqui nós estamos na Travessa Padre Réus, uma das ruas que fica muito próximo ao centro. Para vocês terem uma ideia, aqui na minha frente, bem em frente, aonde eu estou deixando o tripé aqui para gravar essa reportagem, passa a Avenida Duque de Caxias. Ou seja, daqui onde eu estou na rua, dá cerca de 40 passos do centro do município de Espumoso. E aqui a minha lateral, a rua Padre Réus, rua essa que inclusive ficou pronta no passado, com pavimentação em pavés. E lá atrás de mim nós podemos ver algumas casas, são cerca de 4 casas que nós temos aqui atrás, onde ficaram completamente alagadas. A água dentro delas, porque aqui é uma descida, então se você olhar aqui pela imagem, a impressão que dá é que a água está na altura dos pés, mas na verdade, se eu fosse caminhando até lá agora, a água passaria tranquilamente da altura do meu peito até o meu pescoço. Então, ou seja, você consegue ter uma ideia, você que está em casa, da quantidade de águas que o rio Jacuí acabou mandando aqui para cima. Volto a falar, estamos aqui cerca de 30 passos da Avenida Duque de Caxias, uma das principais avenidas do município de Espumoso. E a situação é justamente essa, completamente caótica e lamentável. As moradias completamente inundadas, e tem algumas moradias que estão submersas, e outras, como a gente acompanhou um vídeo que foi disponibilizado amplamente em grupos de WhatsApp, uma dessas moradias sendo arrastada pelas águas do rio Jacuí. Lá ao fundo, para você ter uma ideia, lá no fundo, passando aquelas árvores, fica o leito original do rio Jacuí, ou seja, estamos muito longe, cerca de uma quadra e meia do leito original do rio, e as águas subiram até aqui em cima. Nós vamos continuar o nosso giro pela cidade de Espumoso, mostrando justamente esse momento caótico, esse momento muito triste que se encontra essa cidade tão bonita aqui do Alto Jacuí. E nós neste momento estamos aqui no início da Avenida Ângelo Macalós. Aqui para cima, onde eu estou, temos o pórtico da Nossa Senhora dos Navegantes, e aqui então, à minha direita, cerca aqui de 60 metros, 70 metros à frente, temos o leito original do rio Jacuí. Para você ter uma ideia, o rio acabou subindo bastante e invadindo inclusive algumas casas, como aqui nós conseguimos acompanhar tranquilamente 3 casas que acabaram sendo bastante prejudicadas por causa das águas. Temos, claro, uma casa que já estava abandonada aqui na minha frente, que acabou sendo então, ela estava sendo desmanchada já, e acabou então, de certa forma, sendo impactada pelas águas, e 2 moradias onde havia pessoas residindo. Mas aqui onde eu estou neste exato momento, está completamente cercado pelas águas. A casa aqui ao meu lado é uma casa que ela está a um padrão um pouco mais alto, mais elevado do que onde eu estou, mas ainda tem moradores
moradores, porque ali ainda não representa perigo nessa parte. Aqui onde eu estou, por mais que esteja alto, aqui onde eu me encontro gravando nesse momento, por mais que pareça que eu estou cercado pelas águas, e de fato assim estou, mas aqui é uma casa bastante alta, então para a água subir aqui em cima onde eu estou, né, seria praticamente impossível, né, a não ser que fosse realmente dado uma vazão muito grande para a água acabar atingindo esse local onde eu estou. Então nós estamos seguros aqui produzindo essa matéria, mas é inacreditável a quantidade de águas, né, de chuvas que acabaram acumulando esse percentual gigantesco. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora, em loco, em primeira pessoa aqui, para vocês terem uma ideia como é que está neste momento as águas aqui do Rio Jacuí. Então, mostrando aqui em primeira pessoa, para vocês terem uma ideia melhor, eu estou aqui em cima de estou aqui no alpendre de uma casa, né? Estamos protegidos aqui pelas chuvas. Como eu falei, a casa aqui ao lado, ela não corre risco de ser atingida pelas águas, até porque é uma casa que está bem elevada, se comparado ao nível da rua, como a gente tem ali na frente. Mas é impressionante a quantidade das águas. E só para deixar vocês até mais tranquilos em relação aqui à nossa segurança, enquanto a gente produz essa reportagem, a energia elétrica aqui do local foi totalmente desligada. Então, para vocês terem uma ideia, aqui a saída dessa moradia, a gente acabou acessando aqui por esse cantinho, mas aqui a saída já mostra que a gente tem bastante água. Aqui na minha frente, então, essa casa aqui ao lado, com a água já chegando, né, até a estrutura, essa moradia aqui da frente já parcialmente embaixo da água. Atrás dessas árvores aqui nós temos outra moradia, já está bem embaixo da água. E pessoal, uma coisa que é importante mostrar, ano passado, quando nós tivemos aqui justamente o ciclone extratropical, que também ocasionou a cheia do Rio Jacuí, e o Rio Jacuí ele corre lá na frente, então vocês vão ter uma ideia de quão longe nós estamos neste momento do rio, para vocês terem uma ideia do leito original do rio. O rio corre lá na frente. E ano passado, quando tivemos o ciclone extratropical, que choveu bastante, a água ela veio até aqui o poste. A água veio até aqui o poste, depois subiu um pouquinho e ficou mais ou menos aqui assim, né? Inclusive eu gravei um vídeo aqui eu havia gravado um vídeo bem aqui, então a água não chegou a subir tanto como a gente acompanha neste momento. Aqui mostrar para vocês então, essa casa aqui os moradores já acabaram saindo dela, justamente aconselhados pela Defesa Civil, e eu vou tentar me aproximar um pouquinho aqui para vocês verem. Olha só, aqui já é o muro. Então aqui já deve ter 1 metro de água, mais ou menos, né? Então temos bastante água aqui. Vou mostrar para vocês, aqui para vocês terem uma ideia. Né? A lateral, aqui nós tínhamos uma outra residência, né? Acabou juntando muita água, para vocês terem uma ideia. E pessoal, aqui na frente, para vocês terem uma ideia, isso aqui não é um campo, aqui é uma rua. Aqui ao lado passa uma rua que dá acesso ao antigo moinho da cidade, né? Então, para vocês terem uma ideia como a força das águas subiu. Lá na frente, só a ponta do poste sendo para fora, e aqui na minha frente a gente consegue ver uma moradia que a água já entrou, arrancou as janelas ali, então, né, aqui representa um risco em potencial bastante grande, né? Volta a garoar neste momento, chove em Espumoso. E a gente vai mostrando aqui, fazendo esses registros, e agora a gente vai descer até a Avenida Fernando Ferrari, onde o Arroio Tigreiro acabou transbordando há 2 dias atrás, ocasionando muitos problemas. Aqui, então, como eu falei, estamos na beira do Rio Jacuí. Na beira do rio não, né? Estamos na beira do alagamento aqui. O rio corre lá na nossa frente. Então, fazendo esse registro para vocês. E neste momento nós estamos aqui na pracinha em frente à Rua Pedro Bambini, uma das principais ruas afetadas aqui em Espumoso. Para vocês terem uma ideia, aqui ao meu lado passa o Arroio Tigreiro, que nessa direção dá vazão ao Rio Jacuí. Essa rua está completamente embaixo de água, como a gente pode ver aqui ao lado, inclusive com pessoas utilizando barcos justamente para conseguir trafegar por algumas localidades. Para você ter uma ideia, não sei se a câmera vai pegar, mas lá ao fundo nós temos uma Brasília, onde a gente só consegue enxergar o teto dela para fora, ou seja, choveu muito nas últimas horas aqui em Espumoso e nesse momento continua garoando e a gente segue acompanhando. Em contato com a Defesa Civil Municipal, todas as medidas que podem ser realizadas estão sendo feitas. Moradores, os ribeirinhos, moradores que moram em torno do rio e também dos arroios aqui do município, já foram orientados a deixar suas moradias e ir para abrigos improvisados ou casa de parentes. E a gente continua acompanhando uma situação completamente inacreditável aqui no município de Espumoso. As águas do Rio Jacuí que subiram. Conversei com alguns moradores que inclusive neste momento estavam atravessando aqui com
o seu barco, eu conversei com eles me falaram que as águas estão baixando, segundo o que eles estão monitorando. Essa pracinha onde eu me encontro aqui, nesse momento, muita lama, muito barro, porque quando choveu, quando as águas vieram com muita força, toda essa localidade onde eu estou ficou embaixo da água, ficou completamente submersa. E os moradores começaram a monitorar da sua forma aqui o aumento ou o recuo das águas. Segundo eles, as águas estão recuando de forma lenta, mas estão recuando. E a gente continua acompanhando justamente essa situação de calamidade pública no município de Espumoso. E nós estamos neste momento aqui com o ex-secretário de Obras, vereador de Espumoso, Leandro Keller Koleraus, que neste momento, junto com toda uma equipe da administração pública, faz a limpeza aqui das ruas e verifica toda a situação do município. Leandro, obrigado por participar conosco neste momento. A gente sabe da correria e da importância do trabalho de vocês. A gente percorreu todo Espumoso hoje, acompanhando uma situação aqui nunca antes vivida pela população, que foi um aumento tão grande do nível das águas do Rio Jacuí, também o transbordamento de arroios, como o Arroio Tigreiro, que a gente tem no município. Vocês estão nas ruas fazendo aqui todos os trabalhos, inclusive a limpeza de uma das ruas, e quais são os próximos passos a partir de agora, visto que ainda temos previsão de chuva para o fim de semana? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde à Rádio Cidades, né? Em especial para a população do Espumoso. Como tu bem disse, né, nós temos desde quarta-feira, né, nessa tarefa arduosa, mas satisfatória, né, que a gente consegue atender a comunidade, consegue tentar resolver ou sanar os pequenos problemas e os grandes, né? Agora comecemos com a força-tarefa, agora como tá vendo ali atrás, começamos já as limpezas das ruas, já começamos hoje já, a parte que já baixou o Rio Jacuí, a gente já tá fazendo já, para ir se adiantando. Bem como o cadastramento na assistência social das famílias, né, que foram afetados, os desabrigados, então a gente tá numa força-tarefa já para antecipar já todos os processos, para quanto antes a comunidade voltar ao normal, melhor ainda. Até inclusive uma das situações bastante delicadas que a gente acompanha aqui no município também, além de obviamente as casas que tiveram, os moradores que tiveram suas casas invadidas pelas águas, mas também da ponte do Rio Jacuí, que permanece bloqueada. Estamos gravando essa reportagem na sexta-feira, na parte da tarde, até o momento está bloqueado. Tem gente ainda tentando furar o bloqueio ali, Leandro. A gente acompanha antes alguns veículos, o pessoal desobedecendo a ordem de parada, sendo que o DAER bloqueou a ponte. Não foi a prefeitura que bloqueou, foi o DAER que entendeu então que a ponte precisa ser bloqueada por algum eventual dano à estrutura. Permanece bloqueado no dia de hoje. Na verdade, Fernando, a gente pede encarecidamente a quem tá passando pela 332, né, que tá vindo sentido Tapera, Soledade, que a ponte tá interditada, né, como tu bem disse, isso aí foi coisa do DAER, né, engenheiros dele, eles que vieram fazer a primeira verificação, que mandaram parar o trânsito pesado, leve, né, então eu acho que é melhor obedecer, que a gente teve um caso, até eu estava conversando com a população ontem, um caso lá ali perto de Santa Cruz do Sul, ali, né, que deu um problema lá, que vidas se perderam em cima de uma ponte, então não tem o porquê tá desobedecendo se o engenheiro fechou ela. A gente sabe que é ruim, é trabalhoso, às vezes tu espera, às vezes tu vai ter que voltar, mas isso é pro bem de todo mundo, e a gente provavelmente o DAER venha hoje de noite ou amanhã já fazer mais uma vistoria, e se eles entenderem vai ser liberada a ponte, mas por enquanto está tudo bloqueado. A gente acompanhou na parte baixa da cidade, como a própria Avenida Fernando Ferrari, muita lama ainda no local, ali na pracinha, abaixo da loja Becker, se eu não estou enganado o nome, Pedro Bambini, se eu não estou enganado o nome, Pedro Bambini, a gente viu bastante água ali, o pessoal ainda utilizando uma canoa, muito barro, ou seja, o ideal é a população não se colocar em situação de risco. A gente viu pessoas literalmente entrando em locais e áreas que não pode, ou seja, tem que ter o bom senso nesse momento, que não ficar, principalmente jovens, Leandro, a gente acompanhou brincando ali na água, ou seja, não é o momento para isso. Cara, na verdade o que acontece é quando dá enchente, ela vem tudo, vem cobra, vem rato, vem doenças, então a gente procura entrar da melhor forma possível, né, com botas, com luvas, então a gente pede à população que espere nós limpar, com certeza vai demorar uns dias, mas a gente vai deixar a cidade impecável de novo, 100%, vai limpar tudo, mas primeiro agora é atender as pessoas que estão desabrigadas, com cestas básicas, com comida, com roupa, com abrigo, para depois, quando baixar a água, a gente limpar todas as casas, vamos ajudar, vai ter força-tarefa, foi feito os grupos hoje, amanhã 7h30 da manhã, começamos com mais de 50 pessoas em vários pontos da cidade, então tá mobilizado para Espumoso voltar ao normal, para Espumoso
ter um bom coração e todo mundo vai se ajudar para nós voltar de novo a ser felizes, espumoso como a gente era antes, porque isso aí o intempérie da natureza faz parte, ninguém quer, mas faz parte da vida e do mundo, né? Eu até tentei conversar contigo na quarta-feira e até tu me colocou que você estava numa força-tarefa muito grande naquela noite. Muitas pessoas saíram das suas residências, a gente estava acompanhando ali no início da Ângelo Macalós, para baixo ali do pórtico da Nossa Senhora dos Navegantes, tem casas que já estão desocupadas. Já tem a prefeitura tem uma contabilidade de quantas pessoas estão em abrigos temporários neste momento? Acredita-se que mais de 200 famílias, né? Entre abrigo temporário, parentes que foram para as outras casas, né? A gente tá com pessoas no modo esportivo, com pessoas na Casa de Cultura, no Salão Atenas, no Parque de Exposições, modo esportivo, em vários lugares a gente tá com pessoas. E muitos que ergueram suas coisas foram para casa de parentes. Então acredita-se hoje em torno de 200 famílias foram afetadas, espumoso, que devem estar fora das suas casas e que estão sofrendo com essas cheias aqui, espumoso. Perfeito, conversamos aqui com o vereador Leandro Keller Coleraus e a gente segue acompanhando os trabalhos aqui na cidade de Espumoso. E nós vamos finalizando a nossa matéria aqui no final da Avenida Duque de Caxias, onde justamente o final aqui se encontra bloqueado, né? Nós temos o acesso aqui para a Rua Falcione, Pedro Luiz Falcione, e também aqui nós temos o sentido à direita, onde dá acesso ao antigo moinho do município de Espumoso. E a rua, obviamente, está bloqueada, temos aqui uma fita no chão, porque ali embaixo a água acabou então interditando toda a rua, né? Não há possibilidade de trafegabilidade aqui nesse local. Ou seja, um momento crítico aqui no município, mas em que toda a administração pública, juntamente com agentes comunitários e demais servidores, estão empenhados justamente nessa questão. Inclusive no dia de ontem, o prefeito municipal Douglas Fontana fez uma live na sua página oficial do Facebook também da prefeitura, falando sobre os desafios que Espumoso enfrenta neste momento. Fica aqui os nossos votos de que tudo aconteça da melhor forma e que ninguém se machuque. Não há no município de Espumoso até o momento informações sobre pessoas feridas ou que tenham desaparecido nas águas, como a gente acompanha a todo momento em cidades aí como Roca Salles, Mussum, Candelária, entre outras. Aqui até o momento não há esse tipo de informação, apenas os alagamentos e os problemas ocasionados pelas fortes chuvas que atingiram o município nas últimas 24 horas. Eu vou encerrando aqui essa reportagem e a gente continua na torcida por Espumoso, que tudo dê certo e que logo todas essas águas possam baixar. A informação que nós temos também é que outras localidades estão alagadas aqui no município, como a própria cidade de Alto Alegre, ainda permanecem algumas localidades bastante alagadas, Campos Borges, interior de Selba também. E a gente segue acompanhando esse momento em que repercute muito, em que os olhos do mundo estão voltados ao estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Fernando Cooper para a Rádio Cidade 98.3, Jornal Tribuna das Cidades e Jornal Visão Regional.